Olá, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao nosso ReageCast, uma ideia sobre direitos e juventude. Eu me chamo Ana Laura e vou estar apresentando aqui o nosso podcast com vocês. Olá, galera. Meu nome é Rian. Também sou um dos apresentadores, sou um participante do NUCA e vou estar aqui para auxiliar na nossa conversa. Sejam bem-vindos ao nosso ReageCast. Esse ReageCast é uma realização do NUCA, Núcleo de Cidadania de Adolescentes de Pedra Azul. É uma iniciativa do Unicef da Prefeitura Municipal de Pedra Azul com parceria do CD de Cavalho. O ReageCast é uma ideia sobre direitos e juventude, e aqui nós trataremos assuntos que englobam esses dois mundos. Esse é o nosso primeiro episódio, onde falaremos sobre mulheres na política. Vamos falar um pouco sobre empoderamento feminino e igualdade de gênero. Bom, e para falar desse assunto, nós trouxemos duas convidadas muito especiais. Elas são empoderadas e estão super engajadas nesse assunto, que é mulheres na política. Sejam bem-vindas, meninas. Bruna Prates, que é a vereadora aqui na atual gestão aqui de Pedra Azul, e Silvana Mendes, que atualmente está como secretária de Educação, porém tem um histórico político como a primeira mulher eleita prefeita na história de Pedra Azul. Olá, meninas, é um prazer recebê-las aqui e eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem ao público da forma que vocês acharem melhor ou se sentirem confortável, começando com Silvana e em seguida Bruna. Olá, gente, como vão todos? É um prazer e agradeço muito o convite. Eu realmente, para mim, está sendo tudo muito novo, a tecnologia do podcast, do ReageCast, fantástico, para mim é muito novo mesmo, é interessante, quero cumprimentar o Rian, Maria Clara, a Bruna, é um prazer estar com você, Bruna, nessa descoberta aí do empoderamento, né? Nessa bate-papo, nesse debate gostoso que trouxeram aqui o Nuca, o Will, o Léo Nascimento, cumprimentar o Nuca pela atuação que vem fazendo aí do protagonismo juvenil, trazendo tantos temas, tantos debates, né? Pegando vários segmentos, temas importantes para a sociedade, vocês têm sido ouvidos e têm se destacado pelos temas, pela atuação e pela inteligência, pela forma e pela abordagem. Eu agradeço muito e sobre a minha pessoa eu tenho muito pouco a acrescentar. Sou Silvana Mendes, estou aqui aberta a falar um pouco sobre isso que está tão comentado hoje em dia, que é o empoderamento feminino, e estou disposta a ouvir a Bruna, a escutar, a ouvir as curiosidades, as perguntas sobre o tema, e repito, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, pessoal, meu nome é Bruna, reconhecida mais como Bruna do Projeto Renascer. Falar um pouco sobre a nossa história na política, né? Sobre as nossas vidas e saber que é um grande avanço que estamos tendo hoje aqui, algo que se inicia novo. Moro atualmente no centro da cidade, mas sou cria, como se diz, da Serra, né? De periferia mesmo, tenho periferia no sangue. Estou aí atual vereadora, né? Por 4 anos. Procuro fazer esse mandato com empoderamento feminino no máximo, de acordo com aquilo que a população espera da gente. É um prazer estar com todos vocês hoje, um prazer estar com minha professora na política, que é a Silvana. A vocês, obrigada pelo convite. É uma honra, entre tantas pessoas, mulheres que se destacam na nossa cidade, ser uma das escolhidas para estar aqui no bate-papo de um tema tão importante para a gente. Bom, feliz pela apresentação das convidadas e nós vamos dar início às nossas pautas, né? Foram pautas, perguntas que nós, adolescentes aqui do NUCA, nós desenvolvemos baseados em assuntos que nós acreditamos que é importante nós discutirmos aqui hoje. E para já dar uma engajada legal, nós vamos começar com uma pergunta direcionada a vocês duas. Meninas, o que para vocês é empoderamento feminino? Vou iniciar falando de algo, como eu disse, muito novo e ao mesmo tempo muito necessário de trazer para as rodas de conversa. O empoderamento feminino, esse termo tão utilizado, tão em voga ultimamente, eu diria que é uma consciência coletiva entre as mulheres. É uma certeza, é uma segurança, no sentido de saber que seus direitos estão assegurados, de que
existem espaços jamais ocupados, hoje sim sendo ocupados pela mulher, com respeito, é a intolerância total ao machismo, é o não aceitar nos inferiorizar a patamares que realmente nós não podemos mais estar, é buscar essa igualdade do gênero no sentido de desbravar o mundo, de contribuir com o homem, muito mais do que ser melhor ou superior, de complementar o trabalho masculino e transformar o mundo em algo muito melhor para se viver. Empoderamento feminino para mim é mais a questão de força, sabe? Assim, a questão de decisão, decidir lutar por aquilo que realmente a gente acredita, decidir realmente buscar um espaço que é nosso por direito, né? E eu costumo dizer que empoderada somos todas as mulheres que não abaixam a cabeça para qualquer crítica, mas que coloca qualquer crítica debaixo do braço e que faça dessa crítica parte de sua construção em busca de um espaço realmente na sociedade, um espaço que eu costumo dizer que nós não temos, né? Mas que sempre carregamos um banquinho e colocamos onde que a gente acha necessário, porque o espaço somos nós, mulheres empoderadas, que criamos. Com certeza. Silvana, nós sabemos que você veio de uma família de políticos e, dentre todos eles, você foi a primeira mulher a se candidatar, a entrar na política. E nós queremos saber qual foi a reação, como eles reagiram a isso. É interessante essa pergunta, Rian, porque essa pergunta me levou a uma reflexão. Quando eu passo o filme e vejo que realmente minha família é família de políticos, principalmente homens, né? A gente sabe que a questão da mulher na política é algo muito novo. E meu pai era um homem político, participou de eleições, inclusive para prefeito, perdeu, foi quando nos levou todos para Recife, né? E ele me deu o maior apoio. Ele gostou, ele me encorajou, minha mãe um pouco receosa. Agora, os políticos parentes, políticos atuantes na nossa cidade, eu tenho vários, né? E que me encorajaram, em princípio. Outros não acreditavam que esse projeto prosperaria. Alguns com comentários que eu desconsiderei, porque poderia atrapalhar até meu emocional naquele projeto, naquela busca. Então, assim, o que aconteceu com toda essa conjuntura de uma família política? Ela sofreu modificações ao longo da minha caminhada. Quando houve a posse, houve distanciamento, houve momentos de não acreditar, houve momentos de eu conquistar alguns que não acreditavam tanto. Então, assim, houve fenômenos interessantes que eu jamais havia experimentado e não imaginava que poderia ser daquela forma. Mas, de um modo geral, eu posso garantir, Rian, que os políticos homens da família me apoiaram. Muito bom. É muito bom saber disso, né? Que é 1 em 1 milhão, muitas vezes. Sim. Né? Bruna, agora... Desculpa, só que... Não. Só complementando que houve, como eu falei, oscilações de pessoas. Quando a coisa já estava andando encaminhada, eu sentia distanciamento de alguns. Isso aí eu acho que devido àquela coisa, será que acreditava no projeto? Será que era isso mesmo que queria? São sentimentos que a gente não tem como decifrar e definir, mas que passou-se, né? Por isso eu percebia muito isso. Com certeza. Bruna, agora eu vou fazer uma direcionada a você. O que te incentivou o motivo de você ter candidatado a vereadora aqui em Pedra Azul? A gente realmente volta no tempo, sabe? O que me motivou a candidatar realmente foi a desigualdade social. Por vir de um berço que não é um berço político também, né? Assim, vir de um lugar que realmente desacreditado, que nós já vemos com a cultura de não acreditar que a gente possa dar certo. Então, quando eu comecei a olhar para crianças, que eu poderia ser espelho para aquelas crianças, que a gente poderia realmente mudar a nossa realidade, aí foi que eu tive o pontapé inicial, foi realmente a motivação foi a desigualdade social. Muito bonito. Muito. Silvana, o que te inspirou, o que te motivou a você entrar na política? Olha, eu diria que
eu entrei na política meio que por acaso. Confesso que não houve assim, uma intenção inicial. Eu fazia muitos projetos, participava de projetos sociais, palestras, trabalho voluntário em escolas. E, de repente, algumas pessoas foram vendo e foram chamando, até que falaram, olha, já que ela gosta tanto dessa área escolar, vamos convidá-la, né, que foi o prefeito de gestões anteriores, me convidou, que foi o Ricardo, para secretária de Educação. Então, eu comecei como secretária de Educação de uma forma muito mais técnica e voltada para o lado psicológico nas escolas, que eu tenho a formação em psicologia, não falei lá atrás, do que realmente com intenção política. E tudo isso vai acontecendo, vai rolando, e você não imagina que, ao longo de 8 anos, secretária de Educação, aquilo vai acontecer. O projeto começa a se desenhar e cai na sua mão. É você a candidata. Então, você fica naquela assim, será que eu estou pronta? Será que eu estou preparada? Se eu te disser que houve um projeto meu, intencional, de entrar na política lá atrás, não. Eu entrei dessa forma. Muito mais como um trabalho social que foi crescendo e foi sendo reconhecido e, de repente, disseram, que tal você ser a candidata? A coisa funcionou meio que por aí. Mas, na segunda candidatura, eu já tinha um projeto em mente. Eu já me imaginava gestora do Executivo Municipal, pensando em algo melhor para a minha cidade, até porque morei 43 anos fora, fui com 2 anos de idade, então eu sonhava em implantar muita coisa bacana, pelo amor que eu tinha à minha cidade, tenho, e meu pai, na época, era um grande incentivador. História muito boa, eu achei. Com certeza. Bruna, agora eu vou fazer outra direcionada a você. Não é segredo para ninguém, como você fala com muito orgulho, que você veio de um bairro periférico. Também não é segredo para ninguém a sua orientação sexual. Também não é segredo para ninguém, impossível não enxergar que você é uma mulher preta na política. Você sofreu preconceito por essas causas? Sofri como sofro até hoje, né? Como um debate maior em questão em relação à mulher, mas quando a gente fala de uma mulher preta na política, vem realmente aquela questão de dificilmente você vai ver uma mulher negra nascida, vamos se dizer, que não seja no berço periférico. Então, até hoje eu sofro essa questão dessa orientação sexual. Eu não tive muito. Eu costumo dizer que nós estamos vencendo um combate pela questão da aceitação da população. Pelo meu trabalho também, como muitos conhecem aí, eu sou coordenadora, fundadora do Projeto Renascer. Tive muito aceitação e tenho muito respeito das pessoas. Não sofro preconceito em relação à minha orientação sexual. O preconceito maior é pela questão... As pessoas costumam parar assim, um exemplo de preconceito que a gente costuma sofrer. Ah, mas Bruna, quem é Bruna? Bruna lá da Serra. Ah, mas qual Bruna da Serra? Bruna, moça, aquela do futebol. Ah, aquela sapatão, como as pessoas costumam realmente dizer essa questão. Ah, Bruna, quem é Bruna? Bruna, aquela negona. Então, assim, a gente vem quebrando esses paradigmas diariamente. Então, é um leão que a gente vem matando por dia. E me orgulho, sim, em questão de estar na política, de ser a primeira, né, vamos se dizer, realmente de um berço periférico mesmo, a me engajar na política. É bom ver esse tipo de história, porque você é a massa do Brasil, né? Literalmente, pegou tudo e formou Bruna. E ela é a massa do Brasil, e é bom ver que tá todo mundo entrando na política, sabe? Nós temos vozes, nós temos representações, e representações competentes, sabe? Isso aquece o nosso coração. Sim. Silvana, na primeira vez que você entrou na política, você não foi eleita. Você acredita que esse fato ocorrido foi por você ser mulher? Olha, eu poderia até dizer que sim, mas eu tinha um sentimento na época de que não, até pela diferença de voto. Em embates políticos entre homens, a diferença já havia sido muito maior. E, logo em seguida, foi deflagrada uma fraude eleitoral que desclassificou o candidato eleito. Então, isso tudo levou a crer que não foi pela questão do gênero, né? Então, eu realmente não alimentei muito isso, não. Acho que de jeito nenhum. Eu acho interessante falar com relação a essa cultura, eu vou fugir só um pouquinho, essa cultura do gênero na política.
Se a gente for fazer um histórico disso tudo e nos reportarmos, nos remetermos, né, ao século passado, parece tanto tempo atrás, né, mas tem gente com 90 anos que assistiu a primeira vez que a mulher votou, que foi em 1932, a década de 30 do século passado. Então, assim, é algo muito novo. E depois, com tudo isso, veio o quê? Veio o Brasil mostrando seu eleitorado predominantemente feminino, né? Com 51% dos eleitores femininos. Então, assim, houve um avanço muito grande na questão da mulher querer ser ouvida, decidir, participar de grandes decisões. Entretanto, a questão da mulher propriamente dita na política, isso aí está a passos lentos. Isso aí existe um diferencial da representatividade no eleitorado, do eleitorado feminino no Brasil e a presença da mulher na política. É algo tênue, parece pouca coisa, mas não é. Existe a diferença grande. E mais interessante quando a gente lembra que o Brasil, no ranking mundial, o Brasil está na posição 120 de mulheres que participam de política. Eu não sei falar o número ordinal do 120º país com essa representatividade da mulher na política. Isso significa, nós estamos atrás do Paquistão, do Sudão, estamos atrás dos Emirados Árabes, são países extremamente machistas e que podam muito a mulher. Como que o Brasil ficou tão longe, distante de tudo isso, né? Tão atrás. Então é algo a se pensar, a se refletir, temos muito que avançar. Misturei um pouquinho sua pergunta, Rian. Sim, eu acho muito triste o porquê, por que a mulher sempre tem que estar abaixo, nesses rankings. Eu acho que as mulheres deveriam se inspirar mais e, sabe? Mas a luta, né? Cada vez mais. Verdade. Agora, é algo que é para vocês duas. Assim, tanto a senhora quando foi prefeita e Bruna como a atual vereadora, teve algum momento que alguém desconfiou ou da autoridade de vocês no sentido de, vamos supor que vocês fizeram algum pedido, algum requerimento ou mesmo deram a ordem com a autoridade que você, se a senhora tinha no cargo da senhora, você tem no seu cargo, e alguém simplesmente negou aquilo ou fez pouco caso e vocês enxergaram que aquilo era pelo fato de ser mulher? Teve alguma situação? Entendi. Eu tenho até que elogiar e agradecer algo que me surpreendeu nessa caminhada, já ocupando o cargo no Executivo Municipal, né? Não só como secretária, como também como prefeita, eu sempre tive o respeito dos colaboradores. Eu gosto de lembrar muito do Parque de Obras, que é um local de trabalho, é um espaço genuinamente masculino, né? Com uma predominância enorme de homens, e eles tinham um respeito e um carinho por mim muito grande. Eu até pensava, meu Deus, eu vou enfrentar muitos percalços, né, muitos desafios. Os colaboradores do centro administrativo, um respeito gigante, gigante. O que eu sofri, por incrível que pareça, foi lá fora. Foi fora do ambiente de trabalho, eu percebi assim, um desacreditar da mulher, inclusive até da própria mulher, tornando-se, quero deixar bem claro que foi uma minoria. Eu não sei se por uma questão partidária ou se por uma questão mesmo de preconceito contra a mulher, mas eu vi e li cartinhas e agressões morais e tudo, não só de homens como de mulheres. E depois eu vou comentar mais no final, senão eu posso avançar muito a conversa e tomar os 5 minutos que eu tenho direito. Mas eu não tenho realmente do que reclamar do ambiente de trabalho. Rian e Maria Clara, realmente eu fiquei muito feliz e surpresa. Meu cenário já é um pouco diferente. Assim, até hoje, né? Como você mesma disse, eu costumo também dizer que, fora ser mulher, eu venho carregando comigo aquilo que a sociedade julga em ter nascido para dar errado. Sim. Que é uma orientação sexual, que é ser preta, que é ser de periferia mesmo. Então, eu realmente eu venho de um berço que é natural, assim que a gente fala, que entristece falar que no Brasil, até mesmo no mundo inteiro, seja natural para a sociedade isso. E eu sofro, sim, sofri já no meu ambiente de trabalho lá na Câmara, mas eu não aceitei. Então, quando a partir do momento que você se impõe, aquela questão diminui. Mas em outros lugares também que lidam diretamente com a gente no trabalho, já recebi assim,
É como se eu falasse, não fosse ninguém que estivesse falando. Não que eu queira usar autoridade, não que queira usar como vitimismo. Mas, assim, já desconfiaram demais em relação à minha competência. Quando eles começam a enxergar que a gente vai conseguir realmente aquilo que o objetivo da gente, aí o contexto começa a mudar. Mas, infelizmente, até hoje, eu sofro com essa questão de dúvida pela questão de competência, que aí eles já começam a generalizar por outra questão, de já não ser como estando vereadora, mas ele já olha somente a questão de como pessoa. E eu acho, assim, que é uma das questões mais latentes, assim, porque por mais que a gente chegue lá no topo, ainda vai vir alguém para falar assim, isso não é trabalho de mulher, deu errado. Às vezes você erra por ser humano, por não ser perfeito, mas olha pro seu gênio e fala, não, mas isso é seu sexo, e falar, mas é porque você é mulher, por conta disso, por conta daquilo, e sempre vai voltar para isso, por ser mulher, por ser isso. E a gente fala também no nosso âmbito escolar, a gente tem experiência de colégio, mas isso também bate muito lá. Às vezes a gente está praticando algum esporte e é campeonato, a escola inteira está torcendo, e aí a gente ou não faz um gol, ou não pega isso, ou não faz aquilo, e fala, nossa, mas tinha que ser mulher, né? Tinha que ser mulher pra não ter catado aquela bola direito, tinha que ser mulher pra não ter dessa forma. Bruna, por algum motivo você pensou em desistir da política? E o porquê disso? Diversas vezes eu pensei sim. Em momentos onde a gente olhava, e teve uma ocasião que eu costumo dizer que foi uma das mais engraçadas na minha campanha, que hoje eu já consigo sorrir da situação, mas foi muito triste. Eu estava no movimento, aí alguém falou assim, me dá um adesivo seu aí? Eu falei, meu amigo, eu não tenho adesivo. Então, e outra foi quando um rapaz, que ele era vereador, estava vereador, ele falou comigo a seguinte frase dentro de um carro, sai disso, você não vai conseguir, primeiro porque o esporte não dá voto, e depois você é mulher, e outra coisa, você não tem R$1 para investir na política. Então, sai fora, moça, você não está sabendo, mas eles te colocaram porque sabia que você teria alguns votinhos. Então, naquele momento ali, eu pensava nesses momentos, eu pensava em desistir, faltando uma semana para acabar, eu peguei e tinha acabado o santinho, entrei em desespero, e aí uma mulher, né, falou comigo, eu não tenho muito, mas eu tenho xerox para me te dar, se você quiser, eu consigo tirar alguns xerox do seu santinho para você terminar. Então eu fiz aquilo que eu tinha entrado para fazer, independente do resultado, mas eu pensei em desistir também nesse momento, mas tudo isso que aconteceu, no final eu coloquei tudo debaixo do braço como força e falei, não, agora não tem como desistir mais, mas esses momentos foram muito, muito marcantes para mim. Sim, é muito decepcionante ver essa falta de senso de algumas pessoas, e é muito bonito o que você persistiu pelo que você queria e pelo que você acreditava. Agora eu vou, para continuar nessa linha, por que você acha, assim, tudo isso que você vivenciou, por que você acha que você foi a única mulher eleita para a Câmara Municipal de Pedra Azul? Porque nós temos uma cultura também em Pedra Azul, que é aquela questão de... no Brasil inteiro, né, dos 30% de mulheres. Então, a mulher ela já vem em si desacreditada. Ela não acredita que ela vai conseguir. Então, com todo o meu histórico que eu vim lá atrás, dessa questão de busca, dessa questão de sonhos, de querer realmente um espaço, não para mim, mas abrir caminhos para todas as mulheres, eu acredito que foi mais na questão de persistência, que nós temos que abrir esse espaço, que nós temos que ser espelho para essas mulheres. E eu tive um espelho, que vocês não sabem, que foi... doutora Silvana, que foi um espelho para mim, que eu olhei e pensava, falei, não, ela é mulher, ela conseguiu derrubar tantos preconceitos, então se eu conseguir continuar nessa linha, realmente vai dar certo. Então eu fui em uma linha que poucas mulheres teriam a coragem, teria pessoas para encorajá-las a conseguir caminhar. Acredito que foi esse o real motivo que
só eu que estou lá nessa incumbência hoje. Bruna, Silvana, após a sua candidatura, você teve que lidar com críticas ao seu trabalho, pela sociedade, por ser mulher. E, Bruna, você sofre essas críticas do seu trabalho? Vou responder. Primeiro eu quero agradecer a Bruna e dizer que eu estou surpresa com a honra de ter sido o espelho, porque você é uma menina incrível, inteligente, mostrou e quebrou paradigmas, né? Foi contra toda a lei natural das coisas, como se esperava, né? E que você contrariou toda a lógica, né? Essa lógica desumana. E você brigou e foi e venceu. Parabéns, mas não imaginava nunca que eu havia sido seu espelho. Para mim é uma honra. E voltando à sua pergunta, só repete, por favor, mais uma vezinha. Se você teve que lidar com críticas do seu trabalho após a sua... Realmente tive sim, mas eu não vou dizer que foi só pelo fato de ser mulher. Eu acho que esse foi uma das variáveis, dos motivos mais importantes. Mas eu diria que na minha gestão houve uma série de percalços, né? De problemas, né, enfrentados, muitos embrólios. A questão da dificuldade financeira do Estado refletiu muito na lentidão da tomada de decisões e de execução de obras, né? Então a gente passou momentos muito apertados. Segundo, nós tivemos uma crise hídrica histórica, inusitada. Não foi só a água diminuiu, foi a água acabou, né? Numa cidade como a nossa, onde o caminhão-pipa era assediado pelas pessoas no meio da rua, o desespero pela falta de água, algo absurdo pela barragem ter secado, acabado. Então nós tivemos a crise do caminhoneiro, tivemos uma epidemia de chikungunya ao entrar na gestão. Então foram uma série de, por fim, a pandemia. Então eu não vou dizer que foi só por ser mulher. Eu entendo que Pedra Azul teve todos os motivos para não acreditar. E se confundiam os motivos, né? Mas eu digo também, e falo para a Bruna, e falo para toda a sociedade, de qualquer lugar, eu acho que quando você mostra trabalho, quando você é sério, e quando você tem uma equipe que está com você, fazendo, jogando no seu time, unido, tem tudo para dar certo. Você derruba montanhas, você quebra paradigmas, barreiras, a autoestima dessa equipe levanta a cada gol que você faz, a cada vitória, a cada conquista. Então, assim, você vê uma equipe que crescer, se agigantar, e tudo isso leva... É como se fosse algo que contaminasse, sabe? E as pessoas vão e você começa a acreditar, poxa, eu estou conseguindo. E aquelas pessoas que criticavam, que faziam críticas, muitas vezes homens, até mulheres, não vou dizer que foram só homens, essas mesmas pessoas, ao final da gestão, eu tive a honra e a alegria, a extrema felicidade de ouvir essas mesmas pessoas em áudios, em recados, em mensagens para mim, parabenizar pela gestão, parabenizando toda a equipe e dizendo que realmente a gente quebrou amarras, né? Quebrou paradigmas mesmo e rompeu correntes e muitos conceitos que poderiam ter nos deixado travados lá atrás. E a gente acreditou e foi junto. Então, eu digo a você que críticas houve e muitas, mas nós podemos derrubá-las com o trabalho e com a seriedade. Eu queria falar alguma coisa sobre o que você falou, de uma coisa que o povo tem muito de falar: mas acabou a água, é culpa do prefeito. Eu não vejo sentido uma coisa a ver com a outra. Eu já ouvi pessoas falarem que a pandemia foi culpa que o prefeito não estava comandando direito a cidade. Então é uma coisa muito assim, pra mim eu acho uma coisa ridícula, que a pessoa passa muita vergonha a falar que alguma coisa, pelo fato de alguma coisa acontecer, é culpa do governante. É verdade. E isso aí que você falou é interessante, mas eu acho que o imaginário coletivo, assim, popular, começa a se sentir, minha cidade não está andando. Aí eles muitas vezes não param para pensar, poxa, parou de chover, não é culpa dela, a pandemia não é culpa dela, a crise do caminhoneiro tem nada a ver com ela. Mas é tudo que começa a minar uma gestão, né? Minar sonhos, inclusive da população, não só os meus e da equipe. Então, é muito por aí, mas você tem razão, é absurdo. Sim, é muito. Você surreal. pode repetir para mim, por favor? Se você sofre críticas ao seu trabalho na sua gestão? Assim, não só como mulher, né? Mas acho que o contexto todinho em relação ao papel do vereador.
Quando a gente não está, a gente costuma ter uma visão totalmente diferente do que realmente é o papel do vereador e também até o papel do prefeito, do próprio prefeito. Então as pessoas confundem muito em questão de cobrança, do que deve ser cobrado ao vereador, o que é função do vereador fazer. Então eu não consigo definir se é só pela questão, contexto de ser mulher, mas as críticas a gente sofre todos os dias, né? Porque as pessoas querem que a gente resolva os problemas de Pedra Azul como se fosse assim, tem coisas que a gente não consegue realmente fazer. Então a questão das críticas que a gente sofre é mais pela falta de conhecimento de algumas da população, assim, nem todos, mas a não entender o real papel, sabe? Então por isso que vem essas críticas. E vem crítica também por decisões como eu tenho que tomar uma decisão, mas a pessoa, talvez uma pessoa que andou comigo, acha que eu tenho que dar esse espaço para que ele tome essa decisão. Então, as críticas maiores são por questão de defesa, por questão de alguns acharem que você deve defender um partido político e se esquecer que sua defesa maior tem que ser o povo e deve ser o povo. Então, eu sofro muita crítica, mas a crítica maior que eu sofro não é pela questão de ser mulher, é mais uma cobrança pela falta de entendimento do papel realmente do vereador. Sim, exatamente. Bom, e isso é verdade. Uma das coisas que nós estudamos, eu acho que nós estudamos todas as vezes que nós temos reuniões aqui no NUCA, é sobre o papel do prefeito e do vereador. E as pessoas, elas desentendem muito sobre isso, sabe? O vereador, eles acham que é aquele que calça a rua, sendo que ao contrário, e não sabe a diferença de poder legislativo e executivo. É claro que muitas vezes não é culpa delas, realmente isso foi negado esse tipo de conhecimento a elas, mas, de fato, muitas vezes a gente fica misturando as coisas e eu achei muito engraçado o que ele falou, que realmente, eu lembro que quando faltou água, o povo tava assim, mas é culpa do prefeito. Eu falei assim, gente, ele vai fazer cair água do céu, não faz sentido algumas coisas de fato. Meninas, é uma pergunta direcionada a vocês duas. O que vocês acham que deve mudar, o que deve acontecer para que esse tipo de preconceito contra a mulher na política ou em todas as esferas de poder acabe, sabe? Para que ele venha a ser erradicado ou pelo menos diminuído de certa forma. A desconstrução de algo que é cultural, ela é muito complexa, assim como a construção. Então, eu vejo assim como o Brasil é um país extremamente machista, gente. Eu falo sem nenhum medo de errar, sabemos disso, regiões mais, outras menos. Nós estamos inseridos no Vale do Jequitinhonha, com grande influência do Nordeste brasileiro, onde existe assim uma grande desigualdade de gêneros, né? Enorme. Tem evoluído, sim, mas como eu falei lá atrás, a passos lentos. E a desconstrução disso passa por educação básica, passa por algo que de mobilização popular, de bandeiras que devem estar sendo levantadas e estão. Olha o protagonismo juvenil aí de vocês do NUCA, que espetáculo. Quando que nós imaginávamos algo tão bacana feito por jovens, né, menores de idade, pesquisando assuntos, temas tão atuais e tão importantes, né, para a vida do cidadão, e vocês aí fazendo. É o caso disso mesmo, construir, como tem a ONU Mulheres. A ONU Mulheres, a Organização das Nações Unidas, hoje ela tem essa entidade que trata de assegurar os direitos das mulheres. Sabemos que as leis também estão aí assegurando, tem Maria da Penha, tem uma série de leis, tem a lei dos 30% da participação feminina, né, nas eleições. Mas eu acho que lei, você acertar ou fazer pela força da lei, não seria o ideal. O ideal seria realmente construir através da educação. Eu sempre falo que a educação é a chave, a construção do mundo. E seria isso, trazer matérias transversais que promovam a mulher, não só a mulher, são questões que tem trazido também para a escola, que é o trânsito, que é a questão da gravidez precoce, né? Tantas coisas, tem tantos temas importantes que vocês, inclusive, têm trazido com grande protagonismo. Então, é a gente tentar construir trazer uma cultura. Cultura é algo que é sedimentado ao longo do tempo. Então, é a gente tentar e acreditar que é possível através da educação e dessas mobilizações que eu acho que são fantásticas. Eu também acredito muito nessa
questão dessa revolução através dessa linha. E acredito muito na questão do espelho. Eu falo isso por Mariela, que foi a vereadora, né? Assim, eu vejo que ela conseguiu mobilizar um grupo, que esse grupo, mesmo na ausência dela, se mantém firme e unido. Então, acredito muito na união, que se uma mulher conseguir olhar para a outra como forma de espelho, ela vai seguir aquele espaço daquela mulher, e aí a gente já vai vir com a cultura também toda, porque mudar um sistema, um contexto, é muito complicado. Vai ser muito difícil, mas se a gente acreditar e unirmos em busca dessa revolução, certamente nós vamos conseguir uma mudança literalmente no Brasil inteiro para ser referência para o mundo. Com certeza. E eu acho que esse movimento que nós estamos fazendo aqui hoje vai agregar muito a justamente isso, a quebrar esse tipo de pensamento preconceituoso. Voltando aqui para as nossas questões, eu vou fazer mais uma pergunta porque estou muito curiosa para a senhora Silvana. Como a gente perguntou para a Bruna, por que ela não desistiu, por que ela candidatou, mas igual nós vimos que na primeira eleição não teve sucesso, aí depois continuou. A senhora pensou em algum momento em desistir? Não, a gente pensa, né? A gente fica com a cabeça efervescente, né? O pensamento, ele corre assim, de forma absurda. Mas eu tinha um projeto já. Como eu falei na primeira, eu não tinha tanto, eu não sabia exatamente. O grupo precisava, fazia parte de um grupo político, e ele precisava de um candidato, de uma candidata mulher naquele momento, e viram em mim essa pessoa. Talvez eu nem estivesse tão pronta. Eu acho que tudo é para você crescer. Você cresce na dor também, nas derrotas, e me ajudou muito. Aí sim eu já tinha um projeto para tentar de novo a nova candidatura. E nessa nova oportunidade, eu tinha um projeto e eu quero até deixar para todos que sonhem com isso, que sonhem, planejem. Eu falo muito porque eu trabalhei com o Glaubert, ele falava muito desse Dragon Dreaming, qualquer coisa do tipo. Que passa pelo sonho, sonhar, planejar, realizar e celebrar. Então, assim, eu acho que eu consegui, nessa segunda candidatura, fazer todas essas etapas de forma muito, assim, consciente, mais madura. Talvez na primeira, eu acho que Deus sabe de todas as coisas, eu não estivesse no meu momento. Sim, foi injusto da forma como foi, sim, mas eu acho que também eu precisava maturar, eu precisava me preparar melhor para esse projeto. E eu tive esse tempo. E agradeço a Deus e quero encorajar as mulheres. A gente está abrindo caminho, né, Bruna? Nós estamos abrindo caminhos, não porque a gente é diferente. Você viu que a história de cada um aconteceu de uma forma, a minha principalmente foi um pouco por acaso no começo, mas é acreditar que somos capazes e que não vamos desistir por um simples percalço. Vamos em frente, mas sempre pensando em causas coletivas e não fazer da política algo que a gente está falando muito da mulher, né? Dessa desigualdade de gênero, mas em especial a gente está focando na questão da mulher na política. Então eu quero dizer que a mulher na política, ela não tem que ver a política como uma causa de mudança de vida, de meio de vida, para resolver seus problemas, não. Olhe como um projeto muito maior do que tudo isso, algo que realmente você queira transformar para uma coletividade. Não para você, mas você faz parte dessa coletividade. Então, assim, acaba impactando na vida de todos, inclusive na sua. Então, assim, olhar dessa forma, passando por aquelas etapas de maturação que ajudam muito ao sucesso de um projeto. Eu não sei se eu respondi, viu? Eu ardeio. Você quer continuar? Bruna e Silvana, para vocês, qual é a importância da mulher na política? Eu mesma. Então tá, é o seguinte, eu vejo
a importância é essa questão da igualdade de oportunidades e do olhar diferenciado. Sabemos que o homem e a mulher, eles têm suas diferenças, mas dentro dessas diferenças, eles têm a igualdade, eles se complementam. Então, eles precisam dessa igualdade de oportunidades. A gente não quer diminuir a oportunidade dos homens aumentando a das mulheres e vice-versa. A gente quer entender que a gente se complementa, que os gêneros se complementam. Então, assim, a importância é a mulher ter um foco diferente do homem. O homem tem um foco que nos ajuda muito. E a mulher tem o dela, ela é multifocal, ela é detalhista, ela é cuidadosa, ela é multifuncional, né? Então, a importância da mulher, não só na política, no mercado de trabalho, na sociedade, ela é de extrema importância. Mas sem perder de vista a importância do homem ao nosso lado, sabe? Eu não gosto muito do tom de dizer somos mais importantes, somos melhores. Eu vejo muito assim, não somos iguais, somos gêneros diferentes, mas somos gêneros que se complementam e, como eu disse lá atrás, nós podemos juntos, de mãos dadas, transformar o mundo. Acredito muito nisso. Eu acredito muito naquela questão de olhar com mais sensibilidade. A mulher, ela consegue... não que o homem não tenha aquele olhar humano, mas a mulher, eu acredito, por natureza, aquela questão de mãe, essa questão... Então, tem situações que a mulher, ela consegue mais ter aquela visão de ver uma necessidade. Eu vou dar um exemplo. Alguém está passando por uma questão de uma necessidade, está precisando de um amparo até emocional. Então, a importância da mulher na política, assim, é mais a questão também de ter esse olhar, um olhar mais especial, que o homem, ele já por natureza, ele já não consegue ser mais sensível, né, do que uma mulher. Então, a mulher, não que a acessibilidade da mulher seja uma fraqueza, muito pelo contrário, mas é um caminho para ajudar, principalmente nessa questão política. Eu vejo isso porque eu tenho um vereador que ele é muito meu amigo, ele é um amigo meu particular. E tem momentos que realmente eu pareço ser mais dura, mas a essência da mulher faz com que ela tenha um olhar, tenha uma visão bem diferente do homem. Então, eu já consegui ser amparo para ele justamente, né, pela essa questão dessa situação de ter mais, de natureza, a mulher ter um olhar mais sensível para as situações. E eu acredito que é justamente isso, sabe? E é cientificamente provado que nós desenvolvemos muito mais, no sentido assim, de conseguir fazer 1001 coisas. Multifocal, Exatamente, esse multifocal, diferentemente dos homens. Verdade. Mas, e por isso nos faz complementar uns aos outros, sabe? E não é esse extremismo no sentido de que homens são melhores ou mulheres são melhores, mas nós somos por iguais porque nós somos todos seres humanos, né? Sim. E eu acredito que seja justamente isso. E assim, pra gente fechar as nossas pautas, eu gostaria de pedir para que vocês, meninas, cada uma, deixasse um recado, uma palavra de incentivo para essas mulheres que querem entrar na política, mas estão com tanto medo, sabe? Fale com elas o que vocês acreditam que elas precisam saber para poder adentrar esse meio, esse mundo. Ana Clara ou Maria Clara? Ana Laura. Ana Laura, olha só, nenhum nem outro. Desculpa, Ana. Tudo bem. Mas olha, eu acho que, antes de mais nada, a gente falou muito sobre o homem, a mulher, igualdade, desigualdade de gêneros. E nós nos esquecemos de falar de uma coisa muito importante, que é a gente se capacitar para aquilo. Então, assim, existem hoje cursos de capacitação, existem graduação, existem pós-graduações no sentido de preparar a gente para a gestão pública municipal. Não é apenas um sonho, eu quero ser política, eu quero ocupar aquele cargo no legislativo ou no executivo. É muito mais algo de se preparar, porque a gente não está falando de coisas que... A gente está falando de coisa muito séria, né? De vidas de pessoas, estamos falando de educação, de políticas públicas, de saúde. Então, pensa muito nisso, no coletivo. De que forma você pode contribuir? Lute por isso. Vá em frente, não desista, sonhe, planeje, vou voltar naquela conversa lá atrás, realize, celebre, mas se prepare para isso, se capacite, porque o Brasil precisa de vocês, mulheres, precisa de todos nós, de todas nós, né, Bruna? Um grande abraço e eu agradeço por estar hoje aqui, tendo essa oportunidade, tá? Muito obrigada.
Perseverança é uma palavra que eu costumo carregar muito, e o recado que eu deixo para todas essas mulheres, independente de onde mora, independente da condição financeira, independente de idade e vários outros fatores, olhe para mim na questão de ter tudo para ter desistido e ter parado. E eu não aceitei. Eu não aceitei porque eu vi um mundo diferente. E eu tenho certeza que tem muitas mulheres, que essa mensagem chega para essas mulheres, que o sonho, o desejo de vencer está dentro de cada um. E um espaço que a gente pode ocupar é aquele espaço que a gente deseja realmente ocupar. Então luta, busca o espaço, não deixe que as palavras de ofensas, não deixe que cada atitude de alguém que vai fazer você desistir, use aquilo como uma pedra que você faça uma escada para você conseguir chegar onde você quer. Quando a gente... isso também eu não falo só na questão política, que a gente tem um índice que eu falo de suicídio muito grande em relação a essa questão de quando você já nasce desacreditado, quando você já vem de um berço que ninguém vai acreditar que você possa vencer. E quando você vence, você consegue olhar para trás, mas não com um olhar assim de alívio, ufa, eu venci. Mas você vai conseguir olhar para trás e falar assim, não, eu vou ter que segurar na mão de alguém, eu agora consigo segurar na mão de alguém para fazer essa pessoa também acreditar. Então, essa mensagem que eu quero deixar para essas mulheres é que tenha como motivação, tenha como força o sistema. Que o sistema olha para você que você não vai conseguir. Mas quebra isso e faça com que todo mundo venha olhar para você não como melhor. Que eu costumo dizer isso, que eu não quero que ninguém olhe para mim. Ah, a Bruna, ela é a melhor. Mas que olhe para mim, que olhe para todas as mulheres como essa mulher diferente. Então que essa mensagem chegue até você e você entenda e consiga olhar no espelho e ver que você realmente é diferente. E, assim, depois de tudo que nós dissemos aqui hoje, eu acho que essa é uma das partes mais importantes, sabe? Escutar isso de vocês, esse incentivo, porque depois disso eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente, sabe? De uma forma assim estrondosa, no sentido de quebrar tabu, de incentivar essas mulheres, de pessoas mudarem a visão preconceituosa que tem. E eu creio que união feminina é isso, é mulheres de diferentes âmbitos da sociedade, mulheres de diferentes classes sociais e ideias e jeitos e pensamentos e ideias se unindo para ir atrás daquilo que é nosso por direito. Verdade. Laura, e agora, em nome de todos os adolescentes aqui do NUCA, nós queremos agradecer por vocês duas estarem aqui hoje para debater esse assunto tão importante, sabe, tão... Bom de ser falado, Bom né? ter falado, Como é que é a palavra mesmo? Tão atual também, né? Atual. E inspirador também para Isso. todas as mulheres que estão assistindo esse podcast. E não só as mulheres também para os homens. Verdade. Exatamente. E eu gostaria de agradecer mais uma vez e perguntar a vocês se vocês têm algo a mais para acrescentar à fala de vocês, se querem... Vocês têm aí 2 minutinhos, né, para falar o que vocês quiserem. Não, eu gosto sempre de falar que quando eu olho pelo retrovisor da vida, né, da história mesmo, a gente percebe que a mulher, ela hoje, sua voz tem eco no mundo, né, não é só no Brasil, é no mundo. E com as redes sociais isso tornou-se muito mais poderoso, muito mais forte. E assim, que bom que estamos sendo ouvidos. Um programa como esse parece algo em pedra azul, parece algo embrionário, começando tudo, mas eu acredito em coisas que começam dessa forma, planejadas, organizadas. Agradecer ao Will como presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, acertei, Will, e o Léo Nascimento pelo suporte também no Conselho e no Se Dedica. Agradecer, né, a todos os jovens que formam o NUCA, a você, Ana Laura, a você, Rian. Gostei de ver, fiquei encantada com a forma como vocês planejaram e produziram isso aqui, não é fácil.
e dizer mesmo para as mulheres que nós estamos sendo ouvidas. E isso aqui é a prova disso. Parece pequeno, embrionário, mas isso é gigante. Pode tomar grandes proporções. E eu acredito muito nisso. Obrigada, né? Eu queria agradecer, né, pelo convite, que é uma honra estar aqui hoje com vocês. Agradecer também o Will, né, que nem tinha nem me falado isso, essa questão desse convite. Quando eu recebi, para mim, realmente eu fiquei muito surpresa, porque eu acreditei sempre, como eu acredito, que são temas que devem ser debatidos em mesas, assim, como forma de ser natural. As pessoas têm que entender que são questionamentos que são natural a gente estar debatendo. Agradecer Léo também, né, por estar tocando esse projeto aí juntamente com vocês. Agradecer vocês também por nos ter como referência, né, em meio a tantas outras mulheres, como eu disse. E deixar um recado especial para jovens, né, para a juventude que está vindo aí só a crescer. Não desacredite naquilo. Eu aprendi essa fala com um homem que eu nunca vou esquecer. Não desacredite naquilo que você já veio projetado para realizar. Nós nascemos com propósitos. E eu comecei a acreditar nisso, não quando as coisas começaram a dar certo, mas quando eu comecei a olhar para mim e ver realmente o meu espaço para aquilo que eu nasci. Então não desacredite, independente das pessoas dizer de onde você mora, de onde você veio, que você não pode ocupar esse espaço. Você que é jovem e que busca, que quer o seu espaço, lute por ele. Lute porque tudo que vem fácil, vai fácil. Então quanto mais difícil você conseguir chegar onde você deseja, mais difícil vai ser você perder aquilo que você conquistou. Vamos à luta, né? Como eu costumo dizer. E está aí para mostrar para essa juventude que olhe de onde que ela veio. Eu vim de longe, eu vim de um bairro esquecido muitas vezes, assim, como eu costumo dizer. Vi também que você falou uma fala muito importante, que foi quando você estava, acho que, jogando, alguém não torce para você e fala, errou porque é mulher. Acontecia fatos comigo assim, que eu jogo futebol. Deu um drible no menino, aí todo mundo gritava, como que você toma um drible de uma mulher? Então, são questões que a gente veio quebrando. Eu nunca me abati e tenho certeza que essas pessoas que não deixam se abater têm mais facilidade de chegar ao topo. Obrigada, meninas, pelo que vocês disseram. Rian, você tem algo para acrescentar? Eu tenho que as falas delas foram incríveis. Sim. Foram palavras fortes, marcantes, super empoderadas. Com certeza. E, bom, mais uma vez, muito obrigada de coração mesmo. Nós do NUCA agradecemos também em nome de Alane, que é a nossa educadora, que é a que está nos orientando, né, durante todo esse processo do NUCA. E queria agradecer ao pessoal que está nos assistindo também, porque sem vocês aqui não tem sentido. Tudo que nós projetamos, tudo que nós escrevemos, tudo foi pensando para que vocês venham receber da melhor forma possível, tá? E eu queria fazer um pedido muito especial para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o comentário de vocês, o que vocês acharam do nosso ReageCast, também curtir e compartilhar com a galera para mais gente escutar a história dessas mulheres. Silvana, como a primeira prefeita eleita mulher, né, na história política de Pedra Azul, e Bruna, como a única mulher que está hoje na gestão como vereadora, né? E são mulheres que têm muito a acrescentar na nossa vida e que mais gente venha escutar isso, mais gente venha quebrar esses tabus e falar que nós, mulheres, nosso lugar é onde nós queremos estar, tá bem? Muito obrigada. Bom, é isso, pessoal. E por hoje encerramos. E é só. E até o segundo episódio do nosso ReageCast. É isso, obrigada.